Sejam muito bem-vindos ao Futebol Planet, aqui você vai ter vídeos semanais do mundo do futebol. O vídeo de hoje é sobre a história da Partida da Morte. Verdadeiros heróis, jogadores do Dynamo de Kiev, que fizeram história ao renunciar à própria vida para mostrar aos nazistas que eles não estavam certos em acreditar que era uma raça superior. Mas antes de começar, já deixa o seu like aqui no vídeo que é para dar aquela fortalecida. E não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque assim você vai receber notificação sempre que um vídeo for postado. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. No dia 23 de agosto de 1939, a Alemanha nazista e a União Soviética assinaram o Pacto de Não Agressão. Esse pacto foi criado para que nenhum dos dois países se atacassem e também serviu para que nenhum dos dois apoiassem países considerados inimigos, além também de servir para que os dois invadissem a Polônia juntos e dividissem o país. Metade da Polônia seria nazista e a outra metade seria soviética. Em 22 de junho de 1941, Hitler quebrou o Pacto de Não Agressão e a Alemanha nazista invadiu a Ucrânia e Bielorrússia, países que pertenciam aos soviéticos. Essa invasão ficou conhecida como Operação Barbarossa. Com a invasão nazista e no ápice da Segunda Guerra Mundial, a Ucrânia ficou devastada e muitos jogadores de futebol de clubes ucranianos abandonaram suas carreiras. Eles tiveram que fugir e procurar empregos em outras profissões para sustentar suas famílias. Era isso ou ser capturado e preso para fazer trabalhos escravos em campos de concentração nazistas. Um dos jogadores capturados foi o goleiro do Dynamo de Kiev, Mykola Trusevic. Ele passou por 2 campos de concentração nazistas antes de ser encontrado por Josef Ivanovich Kortk, que era grande fã de futebol. Kortk era gerente de uma padaria e chamou o Trusevic para trabalhar com ele. Vale lembrar que Kortk só tinha essa posição privilegiada de gerente da padaria devido à sua origem alemã. Os nazistas criaram uma liga de futebol e Kortk, como era apaixonado pelo esporte, decidiu formar o time de futebol da padaria. Trusevic rejeitou inicialmente jogar pelo time, pois ele achava que jogar aquela liga era colaborar com a divulgação do nazismo. Mas pouco tempo depois ele mudou de ideia e saiu em busca dos seus antigos companheiros de Dynamo de Kiev para que eles também fizessem parte do time da padaria. Ele conseguiu encontrar apenas 7 companheiros dos tempos de Dynamo e chamou mais 3 atletas do Lokomotiv Kiev, 3 policiais ucranianos e um engenheiro alemão. Todos eles ganharam emprego na padaria e começaram a treinar para participar da liga de futebol nazista. E assim surgiu o Futebol Clube Start. O time fez sua estreia contra o Huck, que era uma equipe local ucraniana, e foi um atropelo, 7-2 para o Start. As próximas partidas seriam contra soldados de guarnições invasoras, e o Start venceu todos os jogos de lavada. 6-2 na guarnição húngara, 11-0 na guarnição romena e 9-1 nos operários ferroviários alemães. O Start virou sensação do campeonato e os nazistas não interferiram em nada no clima de oba-oba do time da padaria, pois o Start ainda não tinha tido nenhum confronto contra uma equipe nazista, e os nazistas acreditavam que venceriam facilmente, já que eles acreditavam que os alemães eram uma raça superior a todas as outras. O que os nazistas não sabiam é que o time da padaria era formado na sua maior parte por jogadores profissionais. O primeiro time alemão que o Start enfrentou foi a PGS, que era formado pela Unidade Militar Alemã. Mas assim como nos outros jogos, o Start mais uma vez goleou, 6-0. A visão do povo começava a mudar e o Start passou a ser mais que só um simples time de futebol. Passou a ser um símbolo de resistência ucraniana e isso começou a irritar os nazistas. O Start jogou mais 2 partidas antes da final do campeonato. Eles jogaram 2 vezes contra a MSG da Hungria e foram mais 2 vitórias para o Start. No primeiro jogo, 5-1 e no segundo, 3-2. A última partida do campeonato seria no dia 6 de agosto de 1942 contra outro time nazista. Dessa vez, eles iriam enfrentar o Flakelf, que era formado por soldados da Luftwaffe, a força aérea nazista. O Start venceu por 5-1 e os nazistas se indignaram por terem sido humilhados, pois para eles nada era capaz de pará-los, muito menos um grupo de padeiros. Então eles marcaram um jogo de revanche 3 dias após a vitória do Start. Os nazistas não queriam perder de forma alguma, pois outra derrota colocaria em dúvida a superioridade da raça alemã. E para esse jogo eles colocaram um oficial da SS para ser o árbitro da partida.
A SS era a tropa de elite de Hitler. A revanche, que é conhecida como a Partida da Morte, aconteceu no estádio Zenit no dia 9 de agosto de 1942. E antes da partida começar, o árbitro conversou com os jogadores do Start e disse: "Sou o juiz do jogo, sei que o time de vocês é muito bom. Por favor, sigam as regras e cumprimentem os seus adversários da nossa maneira." Cumprimentar os adversários da nossa maneira significava fazer o gesto nazista, mas durante a cerimônia inicial, o time do Start se negou a fazer isso, e todos ficaram de braços baixos. A partida deu início e os nazistas eram muito agressivos nas jogadas, e em uma dessas jogadas o atacante da Flakelf deu um chute na cabeça do goleiro Trucevich, mas o árbitro fingiu que não viu nada e ignorou o lance. Ao final do primeiro tempo, o jogo estava 3-1 para o Start, e outro oficial da SS foi ao vestiário do Start pedir para que eles entregassem a partida. Ele disse aos jogadores que os alemães estavam impressionados com o time do Start, mas que eles deveriam entender que não poderiam vencer e que, na verdade, deveriam pensar nas consequências caso ganhassem a partida. De cabeça erguida, os jogadores do Start ignoraram as ameaças e voltaram para o segundo tempo com mais vontade ainda, e o jogo terminou 5-3 para o Start. Os nazistas fingiram estar tudo bem e marcaram outro jogo para o Start para simular que esqueceram a derrota. Dessa vez, o Start enfrentaria novamente o Huck, e novamente o Start goleou, 8-0. Essa sim foi a última partida do Start. Todos os jogadores do Start foram presos e torturados pela Gestapo, que era a polícia secreta da Alemanha nazista. Eles alegavam que os jogadores do Start ajudavam a NKVD, que era a polícia secreta da União Soviética. Algumas semanas depois, Mykola Korotik, um dos jogadores do Start, morreu após uma sessão de tortura. E o mais impressionante é que ele foi entregue aos nazistas pela própria irmã, pois ela temia a segurança de sua família. O restante foi enviado ao campo de concentração de Sirets, onde Kuzmenko, Klimenko e o goleiro capitão Trucevich foram executados em fevereiro de 1943. Os 4 jogadores mortos pelos nazistas hoje possuem um monumento os homenageando no estádio do Dínamo de Kiev. E na frente do estádio Zenit, onde aconteceu o jogo da morte, tem uma estátua de um jogador pisando numa águia. A águia que representava o nazismo. Apenas 3 jogadores sobreviveram para contar a história. Os jogadores do Start sempre vão ser um símbolo de resistência, pois mesmo depois de muitas ameaças, não abaixaram a cabeça e mantiveram seu propósito de provar que os nazistas não eram uma raça superior, por mais que isso custasse a vida de todos eles.